Essa questão diz o seguinte: em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo, e aí vocês podem ver o gráfico. Então, qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Essa é uma questão teórica sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala o seguinte: a força resultante é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. Ou seja, quanto maior a aceleração, maior a força resultante. Quanto menor a aceleração, menor a força resultante. E o que isso tem a ver com o nosso problema? Olha só, no nosso problema, a força resultante é a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista. Essa é a força que pode provocar danos, certo? Então nós estamos buscando pelo cinto que apresenta a menor força resultante sobre tórax e abdômen. Ou nós estamos buscando o cinto que apresenta a menor aceleração sobre tórax e abdômen. Por que menor aceleração? De novo, menor aceleração, menor força resultante, menores são os danos sobre o nosso motorista. E aqui nós temos os gráficos. Vamos ver o cinto número 1. Olha, o cinto número 1 começa baixinho e tem um pico muito alto, certo? E aí, claramente, esse pico muito alto é muito maior do que, por exemplo, esse cinto daqui e esse cinto daqui. Então, a gente já descarta o cinto número 1. Ele não serve, porque ele produz uma força muito grande e pode machucar os órgãos internos. Cinto número 2 é esse de bolinhas aqui. Ele tem uma força resultante pequena, sobe um pouquinho e depois ele já cai lá para baixo de novo. Ele fica muito abaixo desse carinha daqui e desse carinha daqui o tempo todo. Então a gente já pode eliminar tanto esse quanto esse. Quais cintos são esses? São os cintos de número 5 e o cinto de número 3. Então, nós ficamos entre os cintos 2 e 4. O número 2 é esse e o número 4 é esse daqui. Qual que vai ser o mais seguro? Olha, apesar do cinto número 4 oferecer até aqui uma força menor, ele nesse ponto oferece uma força maior. E o que acontece aqui nesse ponto que ele oferece uma força maior? Ele pode provocar mais dano, beleza? Então a gente vai cortar o cinto número 4 também. E aí quem ganha essa disputa é o cinto número 2. Por quê? Porque ele está o tempo todo abaixo de todos os outros cintos, tá certo? Você vê o seguinte, a maior aceleração do cinto número 2 é menor do que a maior aceleração de todos os outros cintos. Então ele vai ser o cinto mais seguro de todos. Então a resposta dessa questão é a letra B, cinto número 2. Isso acontece porque o cinto número 2 provavelmente foi fabricado de maneira que ele consegue distribuir melhor essa força ao longo do tempo. Ou seja, ele fica mais tempo em contato com você. E aí, por isso, ele pode exercer uma força menor por mais tempo. Isso vai dar o mesmo efeito de que exercer uma força muito grande por um intervalo de tempo muito pequeno. Ou seja, o cinto número 2 consegue manter com você um tempo de contato maior do que os demais. Por isso, o desempenho dele é melhor, nesse caso, mais seguro para o motorista.